Ok, pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, aliás. Então a gente volta aqui para falar então de risco químico e a gente vai falar agora sobre quais são as modalidades em que um produto químico pode penetrar no nosso corpo. É interessante a gente saber quais são os canais em que algum produto químico pode ter acesso ao nosso corpo. Então, se é assim, pessoal, a gente tem as substâncias químicas, nas suas várias formas de apresentação, podem provocar os danos à saúde, né, através de três vias. Então, a primeira via, que é a primeira via que a gente vai discutir, e que, vamos dizer assim, quando vocês começarem a entrar mais no laboratório, vocês vão ver que é uma via onde a gente vai ter recorrência de tentar proteger e até mesmo de se expor. E vocês vão notar quando vocês estiverem expostos, a primeira via é a respiratória. E a via respiratória consiste na inalação de gases, vapores, poeiras, fumos, fumaças, neblinas ou névoas que são encaminhados para os pulmões. Mas beleza, olha só. Qual é a diferença entre gases, vapores, névoas, fumos, fumaças e neblina e até névoas? Pessoal, não é uma coisa tão trivial você saber o que são cada um desses, mas sim, eles são diferentes, certo? Eles são diferentes e a gente vai tratar deles agora, tá bom? Mas antes da gente falar da via respiratória, vamos antes fazer um apanhado geral. Então, assim, eu tenho formas de as formas que os produtos químicos têm de invadir o nosso corpo. A gente tem a forma respiratória, a gente tem a via cutânea, né, ou seja, pela pele, e a gente tem a via oral. Então, assim, pela via cutânea, a gente tem a epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele, que é o primeiro estágio de proteção. Abaixo dela, a gente tem a derme e a gente tem depois da derme a hipoderme, que ela já é uma parte mais gordurosa da pele ali. E a gente tem, pessoal, a possibilidade também via ingestão involuntária, ou seja, numa comida, numa bebida, enfim. Essa via oral ela é absolutamente perigosa. Então é por isso que dentro do laboratório não é permitido você ficar ingerindo alimentos e tal, porque qualquer vacilo você acaba se confundindo e ingerindo algum produto químico, né? Então, assim, só para frisar, não é permitido comer dentro do laboratório, ok? E pessoal, olha esse mecanismo de acesso de reagente químico ao nosso corpo. Via parenteral. O que é essa via parenteral? Olha só, entende-se como a penetração direta do contaminante químico no organismo, através de uma descontinuidade da pele. Então, se você tem algum corte, vai operar com reagente químico, você tem que ter extremo cuidado. Porque quando você tem um corte, a epiderme ela já foi vencida. E a epiderme é o primeiro estágio de proteção da pele. Então, se você tem um corte na pele, opera um reagente químico e ele adentra nessa parte que está ferida, ele pode percorrer um caminho lateral em relação à pele. Então, ele cai na sua ferida, ao invés dele tentar invadir adentrando, não, ele vai percolando entre as camadas da pele que foram danificadas. Então, se é assim, se você está ferido, se você levou um corte ou algo do tipo, não vai mexer com reagente não. Deixe para depois, deixe para o colega fazer a intervenção, fale com o professor, peça para o professor avaliar as suas condições para saber se você tem condição de executar a determinada tarefa, certo? Mas o ideal é que você não realize operações com produtos químicos estando com a pele cortada, porque vai possibilitar a invasão de produtos químicos, tá? A via ocular. E aí, pessoal, é o poder de uma gota. A gente sempre tem que ter cuidado com gotas de produto químico dentro do laboratório. E tanto o operador quanto o colega. Eu falei para vocês do acidente em que eu sofri, o acidente que eu sofri, em que eu estava operando
um pHmetro, e aí veio um colega de laboratório e pediu para eu fazer a medição do pH de uma determinada amostra. Quando ele bateu o frasco na bancada, uma gota pulou e pegou no meu olho. Então, assim, e eu estava de EPIs e tudo, então foi em um momento em que eu tirei o óculos um pouco do rosto para poder enxergar a leitura no pHmetro. Nesse momento ele bateu o frasco na bancada e uma gota pulou e pegou no meu olho. Então, pessoal, eu senti uma dor terrível, foi uma dor muito forte. Foi, digamos, uma das piores pancadas que eu já levei na minha carreira, foi essa gotinha que caiu no meu olho. Uma gotinha pode mudar a vida de uma pessoa. Então, não vacile. Caiu reagente químico no olho, levante-se, vá até o chuveiro lava-olhos e proceda à lavagem dos olhos afetados. A lavagem é simples, eu vou aqui fazer para vocês. Consiste em você abrir o olho com a mão mesmo, né, com os dedos mesmo. Você abre o olho o máximo que você puder. Coloca os olhos no chuveiro lava-olhos, que é esse equipamento verdinho que está aí do lado. E depois você tem que proceder o movimento circular dos olhos, lavando todo o globo ocular. É necessário fazer isso pelo tempo mínimo de 15 minutos. Ao processar essa tarefa, se você sentir que o produto ainda está agindo assim, se você continua sentindo incômodo, a recomendação é que você fique por mais 15 minutos realizando a lavagem dos olhos e girando o globo ocular em 360 graus por mais 15 minutos, até que, é claro, o socorro chegue. Então, é importante que você mantenha isso na cabeça, porque em caso de algum acidente, existe o chuveiro lava-olhos aqui no laboratório para que você proceda à lavagem dos seus olhos. Outra coisa, eu não quero saber de aluno meu com vergonha por exemplo, aconteceu um acidente comigo, eu não vou contar nada para ninguém e tal. Ou então eu não quero, como é que eu posso dizer, eu não quero alardear ninguém e tal. Não, não é isso. Aconteceu, comunica ao colega que está do lado e pede ajuda para que ele lhe leve ao chuveiro lava-olhos. Esse tipo de vergonha, esse tipo de insegurança não é correto dentro de um laboratório. Aconteceu qualquer acidente, peça ajuda e se encaminhe até o local para realizar a tratativa do seu problema. Tá certo? Então, no laboratório as pessoas têm que se ajudar. E é assim que funciona, tá? Então, olha só, a segurança com riscos químicos é um dos fatores de maior preocupação por parte dos profissionais da área de segurança do trabalho, devido à exposição direta do trabalhador ao produto. Para fins de saúde ocupacional, temos à nossa disposição a norma regulamentadora NR15, anexos 11, 12 e 13. Assim, podemos classificar os riscos químicos em... Agora vamos começar aqui um bocado de coisa interessante. Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores e substâncias químicas ou compostos. Então vamos lá agora analisar cada um desses tipos de produtos químicos, certo? Cada um desses tipos de riscos químicos. Vamos aqui, poeiras, pessoal. Vamos analisar primeiro poeiras. Vamos lá. Poeiras surgem da trituração ou ruptura mecânica de materiais sólidos. Quanto menores as partículas da poeira, mais tempo ela permanecerá suspensa no ar, aumentando assim a probabilidade de serem inaladas. São geralmente maiores que 1 micrômetro, certo? Aí o que é que acontece? Poeiras são classificadas como poeiras minerais, poeiras vegetais, poeiras alcalinas e poeiras incômodas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com poeiras minerais e poeiras vegetais. E eu vou dizer para vocês, pessoal, é uma desgraça. Imagina você estar num ambiente onde constantemente vem material particulado no seu rosto, no seu corpo inteiro, certo? E se você não tiver cuidado
para utilizar o equipamento necessário, que nesse caso é um tipo específico de respirador, você pode trazer um problema gravíssimo à sua vida. Aqui do lado existe o nome da doença que se dá em pessoas que se expuseram a esse risco ocupacional sem a devida proteção, que é a pneumoconiose. A pneumoconiose é uma enfermidade que ocorre no pulmão de profissionais que trabalham com esse tipo de atividade e acabam não realizando os devidos cuidados. Ou seja, o empregado ou seja a empresa. Exemplo, poeiras minerais. Poeiras minerais podem ser classificadas em sílica. Sílica pode-se dizer que é areia, né? A areia é composta majoritariamente de sílica. Asbestos, o que é asbestos? Asbestos são fibras, são minerais, certo? Que tem ali uma forma de agulhas, certo? O asbesto é como se fossem lasquinhas. É um mineral com o tamanho de uma poeira, mas que a morfologia dele é similar a uma agulha. E já dá para calcular o problema que isso pode causar. Então, assim, sílica, asbestos, carvão mineral. Então, trabalhador de carvoaria sofria muito com esse tipo de problema. Podem causar seleções o quartzo, asbestos e amianto. Aí aqui ele fala do amianto. O amianto é um tipo de asbesto. O amianto ele foi proibido, pessoal, porque mesmo quando ele era feito uma telha de amianto ou algo do tipo, ele ficava soltando pouco a pouco as fibras desse mineral. E o amianto, pessoal, é uma agulha em tamanho micrométrico extremamente afiada. Então, assim, quando a pessoa respirava, ainda que numa quantidade muito baixa, ela se alojava nos pulmões e virava sítios de inflamação dentro do pulmão. Qual é o resultado prático disso? Câncer de pulmão. O amianto, ele fez muitas vítimas e ainda continua fazendo. Então, a todos vocês, quando vocês verificarem a presença de alguma telha de amianto ou alguma estrutura de amianto, desativa essa estrutura, acaba com o amianto e substitui o material. Porque amianto é tóxico no sentido de que ele vai ao vento, ele vai soltar fragmentos de poeiras nocivas, danosas e que podem levar a óbito as pessoas que respirarem essa poeira. Tá certo, pessoal? Então, assim, qual é a doença que eles dão? É a pneumoconiose, tá bom? Pneumoconiose. Eu, inclusive, o meu avô por parte de mãe, ele trabalhou em fábrica de algodão, né? Trabalhou na indústria do algodão, algodoeira. E ele faleceu por causa de uma pleurite provocada por pneumoconiose por causa da respiração de partículas de algodão. Ah, mas algodão faz isso? Sim, algodão faz isso. Algodão e qualquer outro fragmento de fibra vegetal micronizada que você respire, você fica sujeito a ter um problema de pneumoconiose. Olha só, poeiras vegetais. As poeiras vegetais podem ser classificadas em algodão, bagaço de cana-de-açúcar, podem causar bicinose e bagaçose. Enfim, eles caracterizavam como doenças diferentes, mas todas elas são derivadas da mesma configuração, né? Da mesma lógica. A pessoa respira os fragmentos diminutos dessas plantas e sofre processos inflamatórios nos pulmões, certo? O que acaba dando problemas mais sérios. Poeiras alcalinas é muito comum em indústrias que trabalham com rochas, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a indústria que trabalha com calcário ou com cal mesmo. Acaba que no processo de corte dessas pedras acaba gerando ali poeiras alcalinas. Olha, poeiras alcalinas podem ser classificadas em calcário, podem causar doenças pulmonares obstrutivas crônicas, efizema pulmonar. Aí beleza, aqui pessoal a gente falou do calcário, mas o próprio cimento, pessoal, o próprio cimento
é uma substância bastante básica, é uma substância bastante alcalina. Se o pedreiro, né, o operador desse material não tiver cuidado e ao longo da vida aspirar bastante pó de cimento, ele pode sofrer ao longo da vida problemas nos pulmões, do tipo efizema pulmonar. Então, assim, é coisa séria que as pessoas não dão muita importância, muitas vezes inclusive por causa do desconhecimento, mas é muito comum você ver pedreiros derrubando ali o saco de cimento, aquele pó sobe e o pedreiro respira mesmo, não está nem aí, mesmo porque ele nem faz ideia de que aquele pó pode vir a causar um problema sério na vida dele. E a gente tem, pessoal, as poeiras incômodas, né? O que são as poeiras incômodas? Bom, quem já criou cachorro sabe o que é cachorro ou gato, né? Sabe o que é um tipo de poeira incômoda. É aquela poeirinha que ao adentrar no nosso nariz, ela provoca uma reação de muita coceira, muito prurido. E daí é uma poeira que incomoda, que você não consegue ficar na sua naturalidade e acaba tendo que limpar mecanicamente aonde ela caiu. Então, assim, aquela poeira, muito comum, como sendo poeira de tecidos, né? Ou até poeira de algum animal ou alguma coisa, é um tipo de poeira que ela incomoda. Às vezes cai até sobre o rosto, aqui no nariz e tal, e já dá uma coceira enorme que você deixa tudo que está fazendo para poder cuidar. Certo? E a gente tem, pessoal, os fumos. O que são os fumos? O que são os fumos? Olha, eu vou ler aqui, depois eu vou falar algumas coisas interessantes. Ó. Surgem sempre que o metal ou plástico é aquecido, vaporizado e resfriado muito rapidamente. São geralmente menores que 1 micrômetro. Encontramos fumos em processos de solda, fundição, extrusão e injeção de plásticos, entre outras coisas. Aí aqui ele fala doenças obstrutiva e febre do metal. O que é essa febre do metal? Bom, pessoal, tem certos tipos de metal que quando passam por processos de soldagem, os gases gerados, os fumos gerados, quando eles são aspirados, eles dão febre no operador. Aqui no Senai, a gente tem um dos melhores professores da área de soldagem desse estado. O nome dele é Rosendo. E conversando com ele para ter algum exemplo de material, ele me falou que quando se realiza a soldagem de zinco, normalmente o operador de soldagem sente febre. Ou seja, o zinco ele desencadeia no operador, naquele que está realizando o processo de soldagem, a febre como problema de saúde ocupacional, certo? Por isso que é interessante, quando você estiver no processo de soldagem, colocar exaustores para eliminar esses gases que são formados no processo da soldagem. Porque esses gases o operador acaba aspirando, então é interessante que esses gases sejam coletados e exauridos, postos para fora do ambiente de trabalho. Bom, aqui eu já passei das poeiras e expliquei o primeiro tópico sobre... aqui já não se enquadram mais em poeiras, né? Aqui já vai mais para a esfera... como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui. Aqui já vai mais para a esfera mais no estado de vapor, de gás ou de névoas, né? Então, por causa disso, eu vou parar a nossa apresentação agora e eu vou continuar no próximo capítulo, tá? No próximo episódio, a gente chega... Episódio, olha aí, rapaz. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando aqui sobre outras formas de riscos químicos, tá bom? Valeu e até já já.